Então tá, vamos lá? Vamos ver o que aconteceu na segunda. Começamos o mês de maio. Tivemos um bom mês em abril, mais 41%, foi bom. Tivemos um drawdown de 23% no final, estávamos com 64%, mas é a vida. Vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. Vou te ensinar uma técnica diferentona para operar em ticks. Se você já tem uma base da renda variável, já operou como pessoa física, dá uma olhadinha nesse vídeo meu aqui, Aprenda Fundamental. Esse vídeo é fundamental para você observar a técnica que eu uso, os conceitos de choque BOS aliados aos setups de Joseph James. Agora, se você não faz ideia sobre a renda variável, não sabe como operar, nunca operou como pessoa física, dá uma olhadinha nessa playlist Como se tornar um trader. É do 0 ao 100. Como abrir conta em corretora, escolher plataforma, constituição de trade, um mindset, principalmente os setups que eu utilizo. Vamos para as notícias de amanhã. Sim, temos notícias de amanhã. Ata do cupom, 8 horas da manhã. Sim, sobre os juros da semana passada, a super quarta, que andou 4.000 pontos para baixo e não para cima. Nós temos o PMI do setor de serviços às 10h45. Nós temos venda de casas novas às 11 horas, oferta de emprego JOLTS. E nós temos o PMI ISM. Esses caras geralmente geram uma volatilidade. Então a gente tem que ficar de olho aí nesses horários para ficar de fora da notícia. Por quê? Porque notícia é ruído, meu amigo. A gente não quer ruído. Ruído é stop, é volatilidade. Espera passar a notícia e age o pós-notícia. É muito mais legal. Vamos para os 60 minutos. Índice, gracioso, lindo. Bom, cara, tudo aqui, absolutamente tudo, indicava que esse cara ia cair hoje, né? Mas ele caiu de uma maneira elegante? O que vocês acham? Eu não achei que ele caiu de uma maneira elegante. Eu achei que ele tentou violinar de inúmeras formas. Porque, ó, olha esses candles aqui, dando sinal para baixo. Olha, juros futuros dizendo que ele vai para cima. O que acontece? Juros futuros para cima, índice para baixo. E fez alguma coisa disso aqui, assim, que deu para entender que ele ia fazer isso? Não, cara, não deu. Olha esses fios tudo para cima. Olha como ele abriu, né? Agora ele tá num ponto em que ele foi perdendo devagarinho, só pra ter uma ideia, tá? Faz aqui uma entrada nessa perda de fundo, porque, cara, só aqui efetivamente, na verdade um pouquinho mais em cima, que assim, ele deu uma entrada efetiva garantida de venda com um volume financeiro. E aí tu tá vendendo um fundo, um candle desse tamanho aqui, comprador, né? Tá vendo o risco disso aqui? E assim que tu vende, ele volta, aí ele vai, aí ele volta. Cara, nada disso aqui tava legal de fazer. Mas assim, ele parou nesse ponto aqui, então o que ele tá fazendo aqui? Ele quebrou a estrutura nesse ponto, o último pivô validado fica sendo aqui, ou seja, a mudança da característica do preço vai acontecer naquela altura ali para ele passar a ser comprador de novo. A forma como esse último candle fechou, tá dando indício que ele vai tentar violar esse topo aí facilmente, né? Agora, se ele perder esse fundo aqui, ele vai dar prosseguimento à venda para buscar a regiãozinha de fechamento de gap, que é aqui. Então ele tem um gap aberto aqui, grandão, e ele pode buscar esse gap. Não sei quanto que teria para jogo. Tem aí seus 1.600 pontos para jogo. Se quiser apostar em mais um pullback, mais uma perna de pullback, né? Cara, assim, tô meio incrédulo com esse índice, mas assim, olhando aqui, ó, os 60 minutos, existe uma grande probabilidade desse cara testar esse fundo aqui. Perder um pouco dele. Pra depois tentar um ataque comprador. Rápido. Então, sim, eu observaria por vendas amanhã. Por vendas. Ainda, né? Pelo menos para buscar o fechamento do gap. Agora, ele precisa abrir mais alto. Ele precisa abrir num gapzinho de alta, pelo menos, assim, próximo da média de 21. Seria legal. Aí sim. Agora, se ele abrir aqui, não sei se aqui ainda dá, cara. Ainda esperaria mais. Se ele abrir um gap de baixa, porque provavelmente ele vai buscar o gap bem rápido. Dá uma olhada aqui no diário. Tem gap aqui em cima que ele pode buscar facilmente, né? Tem gap embaixo. Tem regiões, cara, tá indeciso, sabe? Indeciso, virando a média de novo. Quando ele virou a média pra baixo, ele veio mais pra baixo. Fechar esse gap, pode buscar essas regiões aqui, ó, mais baixas ainda. E ele passa a ser vendedor. Cadê ela fazendo baderna aqui? Bem na hora que eu vou gravar, ela resolve fazer baderna. Todo dia, assim. Todo dia. Começo a gravar aqui, ela começa a fazer baderna. É um demônio. Bom, é isso, venda. Vamos para... Em de 5.000 tickets. Índice. Aqui ele. Olha que lindo. Olha que movimento interessantíssimo que ele fez hoje. Só que não. Tentamos agir aqui 2 vezes, não deu certo. Abandonei o barco. Falei, não vou. Já fiz 5%. Inclusive vou mostrar aqui, ó. Dá uma olhada. 5%, 2 operações, 100%. Estamos aí com 5% no mês de maio. E no mês de abril fechamos assim, com 41% de lucro. Tá bom? Não pude dobrar os meus contratos exponencialmente. Não pude, porque eu tive um drawdown de 47%, depois eu recuperei tudo. Eu tive um outro drawdown de 23% no último dia do mês, na quinta-feira passada. Vou ficar com os mesmos contratos e tentar fazer um bom trabalho no mês de maio para dobrar até o final do mês aí, para começar junho com os contratos dobrados exponencialmente. Eu já tinha falado hoje na live ali do Garrett até, ó, e falei na minha live. VWAP, média de 21.
elas se entrelaçando nunca é bom, cara. Nunca é bom, porque a violinada ela é tranquilamente plausível, né? Outro ponto interessante, lembra que eu tava falando ali dos 60 minutos? Isso aqui era o fundo do dia, aquele candle gigantesco que ele fez de alta, dizendo que ele seria comprador. Todas as vezes que ele simulou para vir perder esse fundo, ele voltou e chegou próximo de prior swings ou order blocks, ou seja, pontos onde geralmente os menorzinhos como nós colocamos os nossos stops, né? Então ele perde o fundo, vai lá no alto, perde o fundo, violina. Então o teu stop teria que estar lá em cima, tá? De novo, faz um grande movimento dizendo que efetivamente vai ser comprador, violina. Diz que agora ele vai ser comprador, violina. Volta para dentro desse rangezinho que ele criou, violina, vai mais para baixo, entendeu? Então foram movimentos bem traiçoeiros e bem difíceis de se ler. E aí aqui tu ia estar vendendo fundo, entendeu? Não ia ter outra solução que não essa. O máximo que tu poderia fazer aqui, ó, nesses últimos movimentos, antes dele fazer esse movimento um pouquinho mais direcional, tu observaria por a última quebra da estrutura, que foi essa aqui. Na sequência, ele muda a característica do preço aqui. Ele só vai quebrar a estrutura para efetivamente dar uma entrada da compra aqui, cara. E olha onde tá o fundo. Entendeu? Aí tu vai botar ali, tu vai fazer a tua entrada, se tu usar um stop curto, por exemplo, acreditando que ele não vai chegar aqui, sim, ele chega aqui. Depois ele chega mais alto ainda. Aí o teu stop teria que estar aqui. Pra ele fazer esse movimento, tua entrada tá aqui. Tá vendo onde tá tua entrada aqui, ó? A entrada tá aqui, ó. Ele vai nela, e aí vai. E aí diz que voltou, não vai. Diz que voltou, não vai. Diz que voltou, não vai. Puras violinadas, uma atrás da outra. Então não é um bom dia de se operar. Observando esse último movimento aqui bem espremido agora, os últimos movimentos dele tem uma certa confluência dos 60 minutos. Ele quebra essa estrutura, ele só vai mudar a característica do preço aqui, no mesmo ponto dos 60 minutos. Estão vendo que interessante? Ele vai dar prosseguimento à venda neste ponto aqui, nos 60 minutos e nos 25 mil ticks. Tá vendo que tem uma confluência? Por quê? Porque não tinha volume financeiro para ele fazer um movimento direcional. Ele estava violinando a torta direita. Dessa forma a gente tenta proteger o nosso capital. Minha visão aqui, primeiro, a gente está muito próximo desse gap. Aqui ele fecha gap, ó. Então sim, eu vislumbraria a venda amanhã. Mas para eu vender aqui, ele precisa abrir um gap de alta. Para chegar próximo desse prior aqui, ó, ou desse order block. Para aqui começar a perder os calção. Aí depois ele vai dizer que vai, e aí ele perde de vez. Aí a gente tem um reteste de fundo, que está um fechamento de gap. Aí eu consigo vender. Agora, se esse cara aqui simplesmente não faz isso, não chega naquele order block, abre num gap de baixa e passa a primeira hora capotando bem devagarinho, até a abertura do avista às 10, eu vou procurar por compra. Eu vou tentar pegar o contrapé dessa história, de preferência uma trap, de preferência num crown reversal, depois que ele fechar o gap. Ele vai fechar o gap e vai continuar atraindo a venda, dizendo, sou vendedor, vou derrubar tudo agora, e aí ele vai dar uma pedrada pra cima, e aí, sei lá, se a VWAP estiver passando próximo dessa regiãozinha assim aqui, ó, aí a gente vai estar com a operação protegida e vai ter que observar muito bem o que ele vai fazer isso. Se ele segurar na VWAP e continuar subindo, muito bom, excelente. Se ele não segurar na VWAP, perder, voltar, ele vai retestar fundo e vai capotar mais ainda. Aí a gente pode usar também aqui uma bull trap para vir para um reteste para baixo. E se ele entrar num range, a gente espera ele sair desse range. Isso aqui pode ser um range, claramente. Aí ele vai ficar nesse negocinho aqui do rangezinho, aí ele vai para cima, depois ele vai lá embaixo, depois ele volta. E aí fica difícil de ver para que lado que ele vai, porque daí aqui é o tal do fermentinho daquele bolo de ameixa, lembra? Sim. É a aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. Ele pode daí parar, criar um suporte, tocar ele reto pra cima. Ou ele pode perder esse suporte, fechar gap lá embaixo e seguir capotando. Mas por um momento estou entupido. Vamos para os 60 minutos mini dólar. Vamos dar uma olhada no mini dólar. O que o bandidão fez? Cara, o bandidão quebrou a estrutura para ir para baixo nesse ponto aqui. O último pivô validado foi aqui. Ele passa para compra, quebrando essa estrutura. O último pivô validado passa aqui para baixo. Ele só iria quebrar essa estrutura nessa altura. Ou ele pode violinar e perder esse fundo. Extremamente complexo. Ainda não recomendo operar esse cara aqui, tá? Tem vários gaps lá pra cima que estão abertos e não foram fechados, ó. Vários gaps. Enxergo pelo menos 3, 4. Mais 3 próximos. De novo, tentou perder esse fundo aqui, tá vendo? E voltou pra dentro dele. O bom é que agora, isso aqui sendo um prior swing, ele fazendo esse tipo de movimento interessa demais. Porque ele pode abrir o gargomilho e perder lá o fundo. O problema é que ainda assim tá baixo. Como a gente tinha conversado na live em outros dias, isso aqui pode ser somente uma rotação de range. Esse aqui é um rangezinho, ele tá andando nele. Esse aqui seria o pêndulo proporcional que a gente estava mapeando. Esse aqui pode ser o atual, pode ser não, é o atual. E aí ele pode fazer essa rotação para cima, proporcional. Procuraria por compra aqui e se desfaria aqui das posições para passar a ser vendedor de novo aqui. Só que é aquela história, né, cara? A mesma coisa que ele tentou fazer aqui, ele voltou. Ele pode fazer aqui e pode ser muito mais brutal. Ele pode chegar aqui, tentar entrar nesse range aqui e perder fundo. Facilmente. Quando ele chegar aqui,
tu já vai ter que estar com a operação protegida, porque daí ele pode fazer um pullbackzinho, aí tentar entrar, aí ele vai ali, faz um pullback maior ainda, preso dentro do range, aí ele vai bem devagarinho, porque ele é vendedor e não comprador, entendeu? E aí tu vai ter que ir realizando, né? Realizando aqui, quando esse cara sair daqui, realizando na metade, porque ele pode parar na metade. E aí o ponto final, a cajadada final seria a proporção desse pêndulo que andou para baixo ou anda para cima. Então 60 minutos segue vendedor, vamos ver o diário. O diário segue vendedor, onde tá a média lá absurda. Até no diário hoje nós estávamos fazendo esse estudo aqui, um provável alvo de movimento medido, desde aqui. Quando ele faz esse pullback na média de 21, a gente replica ele para cá. Ele teria aí um alvo em 4,916,60 aí para fechar o movimento medido e talvez tentar um ataque mais forte para compra só para realizar, porque ele é vendedor. Vamos para o single, meu, que é a mini dólar. Isso aqui é o reflexo desse cara. Ele quebrou a estrutura nesse ponto aqui, dizendo que sim, ele era um comprador. Quando ele quebra essa estrutura, o último pivô validado passa a ser aqui. Então, nesse ponto aqui, ele muda a característica do preço para voltar a ser vendedor. Se ele rompe esse topo aqui, ele segue comprador. Então tá vendo que ele tá meio que no meio do caminho? Ou não? Ou eu tô viajando? Acho que ele tá no meio do caminho, né? Isso aqui seria a região de Garrett. Região de Garrett 61 e 50%. Região de Stormer. Se quiser você atacar na compra, né? Eu já aprendi, cara, a duras penas, tá? Eu já aprendi a duras penas que não vale a pena e conta o sentido de mercado de 60 minutos. Essa é a razão da gente operar em ticks. Ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Jamais direção. Então aqui a gente procura entrada. A gente vai mapear e vai tentar encontrar uma entrada com um preço mais justo para nós. Mas nos 60 minutos e no diário é que efetivamente vai nos mostrar a direção desse mercado, o sentido primário, né? O sentido em que esse ativo realmente está apontando. Então entrar contra aqui é muito difícil. Por quê? Porque a violinada é gratuita. Ele pode fazer o movimento virar ao contrário porque tu está indo contra o sentido de mercado. Então quanto mais rápido tu entrar e tiver volume financeiro para tu colocar no break-even e realizar uma parcial, melhor. No sentido contrário. No sentido de mercado, 60 minutos já fica mais tranquilo. Dá para segurar mais as operações, fazer um trailing stop, respirar um pouco mais, fazer movimentos melhores. Aqui, olha, cara, como eu disse, indica, dá mais, é mais palatável tu vender do que tu comprar, né? Até porque tá aqui, ó, os últimos movimentos desse cara aqui, ó, ele quebra essa estrutura, faz esse movimento de alta, quebra essa estrutura. Onde é que tá o último pivô validado? Aqui. O que ele faz na sequência? Chega no último pivô validado e quebra a estrutura para ele ser vendedor. Quando ele quebra essa estrutura para ser vendedor, onde é que tá o último pivô validado? Aqui. Então tá se transformando num range. O que ele faz na sequência? Te grampeia. Tá vendo? Te grampeia. E o que ele faz na sequência? Paf, perde a parada. Então isso aqui é a violinada clássica. Quando ele quebra essa estrutura aqui, o último pivô validado agora passa a ser aqui. Tá vendo? Então ele dá a violinada, capota, e aí agora segura na VWAP de novo, com a média passando por cima, tudo indica que ele pode fazer um movimento de alta. Ele fazendo um movimento de alta, o que acontece? Exatamente. Mini índice cai. Eu acho pouco provável. Muito mais agradável aqui vender do que comprar. Só que tá muito baixo. Então a gente precisa que ele faça um movimento um pouquinho melhor. Preferência era, sei lá, abrir um gap de alta, né, mano? Abrir um gap de alta legal. Chamando o comprador. Abrir um gap de alta já dizendo que sou comprador, faz um pullback pra já dizer que, ó, não sou tão comprador, rompe topo, atrai um monte de gente, e eu agora vou, e aí ele vai lá no fundo. Isso aqui me interessa demais, pelo menos por aqui, pra mudar a característica do preço. Quando ele chegar aqui, beleza, a gente tá com a operação protegida. E aí a probabilidade dele fazer um puta de um pullback, mas aí tu imagina que tu entrou aqui, ó, um crown reversal. Tu realizou tudo que tu podia, tu tá só no trailing stop. Vai arrastando ele, se ele perder esse fundo aqui, melhor ainda, tu vai seguindo, porque ele muda a característica do preço e quebra a estrutura. Pouco provável dele fazer isso, cara, porque quando ele mudar a característica do preço, ele vem pra violinada. Ele vai lá no alto, ele diz que ele vem com tudo, e de novo ele perde os calção. Geralmente ele faz isso. Então tem que estar muito atento aqui na mudança da característica do preço pra evitar essa violinada e salvar o que tu puder aqui. Depois tu entra de novo, um reteste de fundo, só perder o fundo, e aí sim quebrar a estrutura. A ideia é que ele faça esse tipo de movimento, né? Porque ele é vendedor. Bom, é isso então. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, curte a possibilidade de me seguir. Vem comigo nessa incrível aventura. É arriscada, tem muito risco, mas se tu for observar, pô, 41% que eu tive, por exemplo, em abril, que foi um mês difícil pra mim, né? Cara, 41% é 40 vezes o que uma renda fixa da melhor espécie poderia te entregar, inclusive do Banco Master, falido do Banco Master. Então, cara, a gente já tá fazendo bem mais do que isso. Então, vale a pena estudar, vale a pena aprender a técnica. Pouca gente entende essa técnica, pouca gente aplica essa técnica, pouca gente efetivamente faz uso da renda variável e opera ativos futuros. Tem que ter mais gente nessa função para o negócio ficar legal. Senão o market maker fica mandando nessa história o tempo inteiro e aí morre um monte de CPF aí. Tem aí 1,5 milhão de inativos na B3, é um absurdo. Tem 2 milhões cadastrados, são 215 milhões de pessoas. Pelo amor de Deus, cara, vamos vir com tudo nessa história, cara. A gente tem que estudar, o brasileiro tem que estudar, cara. O brasileiro não gosta de estudar. O brasileiro gosta de ver videozinho, sabe? Cara, vamos estudar essa história aí, cara. Isso aqui pode te deixar milionário, irmão. Milionário.
Pensa nisso. Muito obrigado. Boa noite, amanhã estamos aí. Pós meio-dia eu abro a livezinha ali pra ver o que aconteceu pela manhã, ver o que eu fiz, o que eu não fiz. E é isso. Valeu. Obrigado. Boa noite. Fiquem bem.